o dom que Deus me deu. Preciso pregar seu amor a cada semelhante meu, cumprir a missão de ser exemplo de amor e perdão. Vida e abundância, o céu como herança, é o que Deus promete pra nós. Ele quer salvar seus filhos, convide seus amigos a desfrutar da graça de Deus até o céu. Nossos dias passam, problemas vêm e vão. Amparo eu encontro em Deus, buscando a cada dia sua mão a me guiar, iluminando o caminho pro lar. Vida em abundância, o céu como herança, é o que Deus promete pra nós. Ele quer salvar seus filhos, convide seus amigos a desfrutar da graça de Deus. Vida em abundância, o céu como herança, é o que Deus promete pra nós. Ele quer salvar seus filhos, convide seus amigos a desfrutar da graça de Deus até o céu. Amém? Pela graça de Deus, realmente nós podemos ter a esperança da salvação, a esperança do céu, pelo seu sacrifício na cruz. É sobre isso que nós vamos cantar agora. Vamos cantar o hino Ao Olhar para a Cruz. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso.
Oremos. Santo amado Deus, obrigado por mais um belo domingo de vida e saúde que o Senhor nos deu. Obrigado porque esse dia é lembrado como o dia da sua ressurreição. O dia que o Senhor venceu a morte e nos deu exemplo de como vencer também. Pai querido, abençoe o culto que iremos realizar essa noite. Hoje será uma noite especial. Será a noite em que uma filha tua entregará a vida ao Senhor. Pai querido, abençoe toda essa programação. E que seja feito tudo para a honra e glória do teu nome. É o que peço por Jesus. Amém. Boa noite. Vocês estão felizes no domingo de Páscoa? Muito feliz? Quem está feliz, levanta a mão, deixa eu ver então. Isso. Pessoal de cima, pessoal aqui embaixo, né? Todo mundo feliz? Então tá bom. Eu passei um domingo muito feliz, viu? Espero que você também tenha passado. Principalmente aqueles que comeram chocolate, né? Comeram chocolate, né? Quem comeu chocolate aqui? Você comeu chocolate? A menina fala, ela comeu chocolate. Bom, vocês sabem que durante toda a semana nós falamos sobre o tema Libertos. Domingo passado nós começamos esse tema falando sobre o antes de ser libertos. Depois, na segunda-feira, nós falamos sobre os ser libertos do cativeiro. Na terça-feira, você se lembra do que eu falei? Você se lembra? Não lembra mais? Não lembra mais? Então, enquanto vocês lembram, o Jonatas vai ter uma mensagem musical aqui. E depois que ele falar, eu quero ver se vocês se lembram, tá? Os temas de terça, quarta, quinta, sexta e ontem. Tá bem? Começar de novo. Errei a letra. Eu não vi o mar se abrir. Eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas creio que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. Se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar.
Se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor. Prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo que meu barco naufragar, mesmo se a empresa vou acordar. Amém. Obrigado, Jonatas, pela canção. E agora? O que eu falei terça-feira? O que nós estudamos? Libertos da culpa. Quarta-feira, libertos da incredulidade. Quinta-feira, libertos do medo. Sexta-feira, libertos da condenação. Ontem, libertos pelo sacrifício. E hoje, libertos enfim. Eu estou vendo aqui que nós temos alguns amigos e amigas entre nós, né? Deixa minha esposa aqui, minha secretária, trazer para mim aqui a listinha das pessoas que nós temos entre nós. E como foi feito durante a semana, eu sempre falo o nome dos amigos e amigas que estão entre nós, né? E quando eu peço para eles levantar, o que a gente faz? Isso, então eu quero chamar aqui o nome do Maciel. Cadê o Maciel Batista? Está lá no fundo, lá do Haroldo. Isso, Haroldo, cumprimenta ele aí. Os amigos estão na frente, cumprimenta o Maciel. Dê um bem-vindo a ele. O Gilberto está aqui também. Cadê Gilberto? Isso, seja bem-vindo entre nós. Gilberto deve ser o pai da Letícia, né? Isso, meu amigo, seja bem-vindo, viu? E também a Ângela. Cadê a Ângela? Está aqui também a Ângela. Seja bem-vinda. A Ângela é irmã? Mulher? Esposa? É? Esposa do Gilberto, está aqui conosco. Então, os irmãos querem cumprimentar aqui a Ângela e também o Gilberto e o Maciel. Cumprimentem ele, dê uma boa noite e uma saudação especial para eles. Feliz que vocês estão aqui, viu? Eu conversei com a Letícia na segunda-feira. E ela falou do desejo do coração de ter vocês aqui hoje. E que bom que vocês puderam vir. Vai ser um dia marcante na vida de vocês. E para ela também. Viu? E todas nossas também. Bom, vamos entrar no tempo. Hoje é comemorado o dia de Páscoa, né? E nem todas as religiões, eu não sei se você sabe, eles identificam a Páscoa com o mesmo significado. Para cada religião existe um significado da Páscoa. Para alguns, a ressurreição de Cristo é que simboliza a libertação. Na verdade, a ressurreição de Cristo simboliza sim uma liberdade. A vitória sobre a morte. Mas não está baseada a Páscoa nesse dia ou nessa liberdade. A Páscoa está pressuposta sim no sacrifício de Cristo. E na morte de Cristo. E no partilhar do pão e do sangue. Nós vamos estudar um pouquinho disso hoje. Não vai dar tempo de falar sobre todas as passagens que aparece Páscoa na Bíblia, mas nós vamos estudar o significado bíblico de Páscoa, porque ela aparece 74 vezes, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Eu não vou ter tempo de falar tudo isso, mas eu vou falar do significado durante o tempo e o que ela significa para nós hoje.
Mas antes disso, quero que você feche seus olhos mais uma vez, que eu quero orar com vocês. Pai querido e santo Deus, obrigado porque nos trouxeste em tão boas circunstâncias até a tua casa de oração. Estamos aqui para ter um encontro contigo, que a tua palavra fale ao nosso coração e saímos daqui preenchidos da certeza que o Senhor é conosco, morreu por nós e espera que nós estejamos um dia com o Senhor no céu. Derrame o seu Espírito sobre nós, que possamos entender a tua palavra e a tua mensagem nessa noite. É o que peço por Jesus. Amém. Bom, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12. Verso 5, é o que nós vamos ler primeiramente. Você que está com a Bíblia, ou o celular aí, o iPhone, ou o iPad, abre a sua Bíblia então, no capítulo 12, do verso 5 ao 14, é o que nós vamos ler. Acharam? Sim? Êxodo 12, do verso 5, nós vamos ler até o 14. Tá bem? Diz assim, o título do capítulo é A Instituição da Páscoa. E o verso 5 começa dizendo, o cordeiro será sem defeito, macho e de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Eu guardareis até o 14º dia deste mês. É todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido, nem na água, porém assado ao fogo, a cabeça, pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-los eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas e nas cidades. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá até vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Nós lemos um trecho que está no capítulo 12 do Êxodo, antes da última praga cair sobre o Egito. A primeira Páscoa foi comemorada dentro do Egito. Deus aparece a Moisés e dá as orientações para eles de como seria a comemoração da Páscoa, do que eles deveriam fazer pela fé para serem libertos da escravidão do Egito, da qual eles viviam já há 420 anos. E Deus olha para Moisés e fala assim, você pegará cada família e você pedirá que eles imolem um cordeiro, ou então um cabrito, de 1 ano, no 14º dia do primeiro mês, que é chamado mês de Abide. Isso no calendário religioso dos judeus. E eles tinham que pegar então um cordeirinho, sacrificar esse cordeiro puro, limpo, de 1 ano, e eles tinham que pegar do sangue e passar onde? Na ombreira das portas das suas casas. E a carne desse cabrito, eles deveriam fazer o quê? Comer, assada. E aquilo que sobrasse, eles deveriam comer. Comer não, iriam queimar no dia seguinte. Mas eles deveriam comer da carne e deveriam passar o sangue aonde? Nas ombreiras das portas. Por quê? Porque Deus tinha decretado juízo sobre o Egito. E naquela noite o anjo destruidor passaria e todos os primogênitos de todas as famílias seriam mortos, inclusive dos animais. Mas a gente sabe da história que o destruidor passou e nenhum dos filhos de Israel foi naquela noite morto. Inclusive, muitos dos egípcios salvaram seus filhos porque acreditaram pela fé no sacrifício desse cordeiro e que eles seriam libertos também. E assim a gente sabe que foi.
Na 10ª praga aconteceu tudo o que eu disse. E depois disso, o faraó, seguido a ordem de Deus, ele libertou o povo. Ele consentiu com o que Deus tinha ordenado. E ele sai do Egito. E essa ordenança não para. Quando você vai ao livro de Números, queria convidar vocês ao livro de Números agora. Passa o Êxodo, passa Levítico e vai ao livro de Números, capítulo 9, verso 5. O livro de Números foi escrito por Moisés na época que eles estavam no Sinai. E aí, no capítulo 9, verso 5, diz assim: Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Então nós vemos que, depois deles terem saído do Egito, essa ordenança continuou a ser praticada pelo povo de Israel, para lembrar que Deus tinha liberto eles do Egito. Já no Sinai. E também não para aí a celebração da Páscoa, porque Deus disse que teria perpétuo. Quando você vai para o livro de Josué, capítulo 5, verso 10, você vê assim escrito: Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Então, depois já deles terem chegado na terra prometida, Josué, então, celebra a Páscoa com os filhos de Israel, para continuar lembrando eles do evento que havia se passado, da libertação do Egito. E o livro de 2 Reis, capítulo 23, verso 21 ao 23, segundo livro de Reis, capítulo 23, do verso 21 ao 23, diz assim: Deu ordem o rei a todo o povo, dizendo: Celebrai a Páscoa ao Senhor, vosso Deus, como está escrito neste livro da aliança, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta desde os dias dos juízes que julgaram Israel, nem durante os dias dos reis de Israel, nem nos dias dos reis de Judá. Corria o ano 18º do rei Josias, quando esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. Então, depois de conquistarem a terra, Josué comemorou a Páscoa. Depois, desde a época dos juízes, agora com o rei Josias, se comemora a Páscoa de novo. O rei Josias, lembrando, foi o rei que fez o grande reavivamento, que tirou a idolatria, tentou pelo menos tirar a idolatria do povo de Israel, e comemoraram a Páscoa de novo, lembrando aquilo que eles tinham feito, que Deus tinha feito por eles no Egito. E sempre com o sacrifício do cordeiro no 14º dia do 1º mês, assim como Deus ordenara. E a última passagem que nós vamos ver do Antigo Testamento está no livro de Esdras, capítulo 6, verso 21. Esdras 6, capítulo 21, diz assim: Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel, que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem o Senhor Deus de Israel. Então a gente sabe bem da história. Aqui eles já tinham sido libertos por Deus do cativeiro babilônico, voltaram a Jerusalém, e aqueles que voltaram comemoraram de novo a Páscoa. E tudo isso simbolizava, era memória para eles do que Deus tinha feito. A comemoração da Páscoa, para o antigo Israel, lembrava eles duas coisas: que Deus tinha liberto eles com mão forte, através do sacrifício do cordeiro, e pela fé eles foram libertos do Egito, da escravidão do Egito. Mas isso também apontava para um outro acontecimento. O sacrifício do cordeiro era só um tipo, um símbolo daquilo que aconteceria no futuro,
quando viria o verdadeiro Cordeiro de Deus e tiraria o pecado do mundo. Então, a Páscoa para eles fazia com que eles lembrassem de algo do passado e apontava para algo que aconteceria no futuro. Mas a gente sabe o que aconteceu. Parece que os judeus se esqueceram desse significado. Parece que eles não sacrificavam mais ao Senhor e nem comemoravam a Páscoa pelo motivo correto. Porque quando o Cordeiro verdadeiro veio a esse mundo, eles não deram graças a Deus. Eles não o aceitaram. Eles não o reconheceram. Eles não lembravam mais o verdadeiro sentido daquilo que eles estavam fazendo. E quando você vai para o Novo Testamento, o livro de João, convido vocês a ir até o livro de João, capítulo 13, verso 1. Quando Jesus está em nosso meio com os seus discípulos, olha o que Jesus faz. Capítulo 13, verso 1 de João. Ora, antes da festa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar do mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus sabia de todas as coisas. Inclusive, aquele que ele veio para salvar tinham se esquecido dele. Mas o texto diz que ele os amou, e os amou até o fim, e decidiu cumprir a profecia, se entregar no dia de Páscoa. Assim como era ordenado, assim Jesus fez. Eu não tenho tempo de explicar toda essa trajetória, e o porquê do 14º dia, e como foi feito, não tenho tempo. Mas o que eu posso dizer para vocês é que Jesus tem uma promessa para mim e para você. E uma esperança nessa provisão que ele fez. Quando você volta um pouquinho para o capítulo 22 do livro de Lucas, você vê o que Cristo fez. Capítulo 22 de Lucas, verso 14, e nós vamos ler até o 18. Ele diz assim: chegada a hora, pôs Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Jesus desejava ansiosamente partilhar a Páscoa com seus apóstolos, com seus discípulos. E ele disse que quando fizesse isso seria a última vez, até que viesse o seu reino. Até que viesse o seu reino. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Feliz você deve sentir, porque você foi convidado à Páscoa do Cordeiro. Você foi convidado à ceia do Cordeiro. Todos vocês que aceitaram Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, vocês têm uma dimensão passada e uma esperança de futuro. Todos. O antigo Israel tinha a libertação do Egito como passado, e tinha o sacrifício de Cristo no futuro. Nós temos o sacrifício de Cristo no passado, e temos a esperança da sua volta no futuro. A Páscoa aponta para nós em dois sentidos: para que lembremos, tenhamos na memória o que Cristo fez por nós, para nos libertar do pecado, da escravidão do pecado e da condenação do pecado. E aponta para o futuro, onde isso se efetivará na sua totalidade. Quando Cristo voltar, você e eu seremos libertos finalmente do cativeiro do Egito, da escravidão do Egito, que nós vivemos nesse mundo aí fora, de idolatria e pecado. E Jesus, por uma parábola, mostrou como ele faz esse convite para mim e para você. O mesmo livro de Lucas,
capítulo 14, verso 16. Ele conta uma parábola e ele diz como vai ser a ceia quando vier o seu reino. Ele diz assim, capítulo 14 de Lucas, vamos ler o verso 16. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou a poucos? A muitos. A hora da ceia enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque está tudo preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado, ou seja, desculpado. O outro disse, que foi convidado: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado. E o outro ainda disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse o servo: senhor, feito está como mandaste. Em lugar, respondeu o senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Jesus convida muitos. Nessa parábola ele conta como será a grande ceia. Jesus, pela sua morte, pelo seu sacrifício, ele liberta do pecado, ele liberta da condenação, ele livra nós da morte. Mas ele faz um convite. Ele não obriga. Não faz. Dito que Deus pode todas as coisas. E eu creio, não, as promessas de Deus muitas vezes são incondicionais. E mais uma coisa que ele não pode fazer: ele não obriga ninguém a aceitá-lo. Porque como um Deus de amor, ele te deu o livre-arbítrio. E ele espera que você entregue a vida a ele por amor também, pelo que ele fez por você. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, nós vemos que os judeus celebravam a Páscoa, mas eles tinham se esquecido do verdadeiro significado dela e não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E eu vejo isso acontecer muitas vezes em nossos dias. Muitas pessoas hoje também celebram a Páscoa, mas não se lembram mais do verdadeiro significado da mesma. A Páscoa aponta para um evento passado, que aconteceu há um pouquinho mais de 2000 anos, quando Cristo morreu na cruz. E aponta para o futuro, para a esperança do seu retorno. E o dia em que nós poderemos ceiar com Ele no céu. Durante essa semana, eu visitei uma moça. E ela está aqui hoje. A Letícia. A igreja conhece bem essa bonita jovem. E ela entendeu isso. Ela entendeu quem ela é. Ela entendeu quem Jesus é e o que Jesus fez por ela. E que Jesus morreu para libertá-la dessa escravidão do pecado e da condenação da mesma. E quando eu conversei com ela, ela disse assim para mim, né? Olha, eu nunca pensei que seria crente. Nunca pensei. Nunca pensei na minha vida ser crente. Daí ela falou que conheceu o Henrique. Ela começou a contar a história com o Henrique. E que ela não queria vir para a igreja, o Henrique convidava, né, Henrique? E aí ela veio, mas ela falava: ó, eu não vou me batizar, não. Eu não vou, não. E aí ela disse que começou o estudo, né? E quando ela começou os estudos, ela falou: ó, eu vou estudar a Bíblia,
Eu quero conhecer de Jesus, mas eu não vou me batizar, não. De jeito nenhum. Mas louvado seja Deus, que ela estava com o coração aberto e o Espírito Santo convenceu ela. E ela entendeu como ela precisa de Jesus. E que pela fé no sacrifício de Cristo, ela pode ser salva e participar da última ceia do Senhor que será no céu. Aquela que Ele prometeu. Eu queria convidar você aqui na frente agora, Letícia. E o pastor Alexandre, que está vindo. Tem mais acima aqui, Letícia. Está gelada? Está feliz? Vocês estão felizes com a decisão dela? Mas vamos ver se ela vai dizer sim a tudo agora, né? Aqui, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, para esse momento ser marcado e esse memorial ser feito na vida das pessoas, nós temos um voto que publicamente declara sua fé no Senhor Jesus Cristo, para que possa ser batizada em nome do mesmo, assim como ordenou o Senhor. Eu quero agradecer também o Jonatas e a Daisy, que estão aqui, porque eles aceitaram o chamado de Deus e eles cumpriram o ID. Eles foram e pregaram o Evangelho para ela. E através desse estudo bíblico e do testemunho de cada um de nós, é que ela aceitou a fé. E agora eu vou fazer algumas perguntinhas para ela. E você diz sim, tá? Ou não. Eu já sei sua resposta, mas eles também têm que saber. Primeira pergunta, Letícia. Você crê que há um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas coeternas? Sim. Amém? Quando ela fala assim, vocês falam amém, tá? Segunda, aceita a morte de Jesus Cristo no Calvário como sacrifício expiatório por seus pecados e crê que pela graça de Deus, mediante a fé em seu sangue derramado, você é salvo do pecado e de sua penalidade? Sim. Está melhorando. 3. Aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal, crendo que Deus em Cristo perdoou seus pecados, Ele deu um novo coração e renuncia aos pecaminosos caminhos do mundo? Sim. 4. Aceita pela fé a justiça de Cristo, seu intercessor no santuário celestial, e aceita sua promessa de graça transformadora e poder para viver uma vida amorável e centralizada em Cristo, no lar e perante o mundo? Sim. Faltam algumas aí. 5. Crê que a Bíblia é inspirada, a palavra de Deus, a única regra de fé e prática para o cristão? Compromete-se a dedicar tempo regularmente em oração e estudo da Bíblia? Sim. 6. Aceita os 10 mandamentos como uma transcrição do caráter de Deus e uma revelação de sua vontade? É seu propósito, pelo poder da presença interior de Cristo, guardar essa lei, inclusive o 4º mandamento, que requer a observância do 7º dia, o sábado do Senhor, memorial da criação? Sim. Aguarda a breve volta de Jesus e a bendita esperança, quando este corpo mortal se revestirá da imortalidade, enquanto se prepara para o encontro com o Senhor, testemunhará da sua amorável salvação usando os seus talentos? Sim. Esse último amém foi mais fraco, hein? Por você ter dito sim, Letícia. Tá coração batendo, hein? Você agora vai fazer parte desta igreja, desta fé, desta família. E mais do que isso, você vai fazer parte da família do céu. Seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro, aquele dito no livro de Apocalipse. Seu nome estará lá agora. E
todos os seus pecados serão apagados e jogados no fundo do mar. E você será uma nova pessoa, uma nova vida. Você viverá agora segundo a vontade de Deus. Deus te capacitará. Deus te conduzirá e guiará. Deus te protegerá. E você agora, olha para esta igreja e eu vou fazer uma pergunta para eles. Quem vai ajudar essa jovem aqui a crescer em sua fé? Quem vai protegê-la, cuidar dela? Todos se comprometem com isso? Sim? Serem a nova família da Letícia? Sim? Todos estão felizes com o sim dela? Todos, viu? Todos estavam esperando por isso. Teve muita gente que mandou um recado no WhatsApp para mim, Letícia. Falou assim, nossa, você foi conversar com a Letícia, ela aceitou o batismo, que legal. Todos ficaram felizes. Todos estão felizes com isso. E esse momento vai ser marcante. O texto de Mateus diz assim, que quando Jesus se batizou, aconteceu 3 coisas. A primeira, o céu abriu sobre ele. A segunda, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E a terceira coisa, é que ele ouviu a voz de Deus dizendo, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E tudo isso vai acontecer com você hoje. O céu vai se abrir. O Espírito Santo vai descer sobre você e te derramar os dons. E você terá o seu nome no livro da vida. E Deus dizendo, essa é minha filha amada, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Amém? Pronto? Tá? Você quer que alguém te acompanhe até aqui? Juntamente com o pastor? Então vem cá. Toma cuidado. Eu quero chamar aqui os familiares, né? Ai. Vem cá, cadê a pequenininha? Paga ela. Quero chamar os amigos também que participaram desse momento. Se quiserem vir aqui à frente. Que deram estudo bíblico para ela. Para as pessoas que a amam, né? Cadê o namorado? A sogra, o sogro. Fiquem assim de ladinho para que ele também possa ver. Nesse momento, a câmera ali possa pegar. Letícia, você acabou de fazer uma manifestação pública de sua fé e segundo o teu desejo, para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, para que haja remissão dos seus pecados e para que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. Seguindo a ordem do Mestre, eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, viu?
Ela pediu uma música especial, gente, para lembrar do momento. E a Aline vai cantar. Mais uma vez estou aqui em teu altar, meu Senhor, e dessa vez nada irá impedir a minha ideia, meu compromisso, ó Deus. Mais uma vez, e dessa vez decidida estou preparada. E a festa e os detalhes do céu que vai impedir hoje. Eu digo estou a meu compromisso, ó Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidida estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo que vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu. E não há nada que vai impedir. Hoje eu digo
Você vai separar? Vocês podem cumprimentá-la. Ela vai estar no fundo da igreja. A saída da igreja. O que as pessoas têm se esquecido é que a Páscoa não é um coelho e nem chocolate. A Páscoa é Jesus. É o Cordeiro que foi sacrificado. Durante muitos anos, o povo de Israel comemorou a Páscoa, mas eles se esqueceram do que significava. Muita gente tem se esquecido também desse significado. Muitas pessoas. Eu e você só vivemos, só respiramos, porque Ele decidiu ser sacrificado por nós. Quando você olha essa cruz aqui, você vê uma série de pecados descritos nela. Mas Ele tomou isso de nós e carregou sobre Ele e colocou sobre Ele, colocou nas suas costas, nos seus ombros, porque Ele ama eu e você, porque Ele quer que eu e você estejamos na ceia que Ele disse que seria no seu reino, no céu, quando Ele voltasse. O livro de Isaías diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, que dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele feito. Designar-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. O que nunca fez justiça, nem dolo achou em sua boca. Todavia o Senhor fazer enfermar do dele a sua alma, verá a sua posteridade, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as Jesus tomou, ele disse aos discípulos a sua última ceia, que estava ansioso para partilhar a Páscoa com ele, que está escrito lá no livro de Apocalipse, verso 3, verso 20. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus não vai invadir a sua casa, não vai invadir o seu coração, não vai fazer isso, porque a maior demonstração que esse mundo pode ter de amor Ele já fez, do quanto Ele te ama, Ele já fez. Se entregou na cruz do Calvário. E essa noite,
Vocês viram alguém se rendendo a esse sacrifício? Alguém que também não pensou duas vezes quando eu fui conversar com ela. E ela entendeu o amor de Cristo para ela. Ela entendeu que só pela fé no sacrifício de Jesus ela pode ser livre, que ela pode estar no céu um dia com Cristo. Eu quero falar a você que não tomou essa decisão na sua vida ainda. Por que você não fez isso? O que te impede de aceitar o amor daquele que morreu por você? Você não confia naquele que derramou até a última gota de sangue por você? Você não acredita que ele é capaz de te sustentar, de cuidar, de proteger de você, que ele te ama a tal ponto que ele diz que se uma mãe esquece de você, ele não se esquece? Você acha que esse Deus pode esquecer e viu que através do sacrifício você estaria no céu? E ele negou, porque sua palavra prosperou. Jesus, quando estava no Getsemane, ele suava sangue em pensar em ficar longe de seu Pai. E por um tempo ele ficou. E ele nunca tinha sentido isso. Nunca tinha vivido isso. E quando o anjo passou e fortaleceu, ele mostrou todos aqueles que estariam no céu por causa desse sacrifício. E quando ele viu todos aqueles que seriam salvos, ele se levantou e se entregou. Ele viu você e eu no céu. Mas você tem que fazer agora uma coisa. Ele te faz um convite. E ele diz: eis que tua porta e bato. E se você abrir o seu coração, cearei com você. E você comigo. Ele não pensou duas vezes em entregar a vida por você. Não pense duas vezes em entregar a vida a Ele. Qual a maior demonstração de amor que você tem nessa vida? Quem morreu por você? Quem morreria por você? E não sou eu que estou dizendo isso. É a Bíblia. É a palavra dele. A Aline vai cantar uma música agora. E enquanto ela canta, pense nesse sacrifício. E na alegria de estar com o Senhor um dia no reino dos céus. E poder ceiar com Ele. E poder estar com Ele para toda a eternidade.